Bom dia, queridos, a graça e a paz. Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica. Estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. No domingo passado, o pastor Paulo ministrou para nós o capítulo 4 e 5. Nesse capítulo, ele mostra a visão de João, uma visão do céu. E nessa visão, João está vendo Deus assentado no seu trono e Jesus com o livro da história da humanidade na sua mão. O que essa visão, queridos, traz para nós? Essa visão, ela nos mostra que apesar de todo o caos que nós vemos acontecendo nesse mundo, Deus está no controle. E isso nos traz uma segurança, que o mundo não está caminhando para um caos. O mundo tem um destino certo e hoje mesmo você pode selar esse destino com Cristo. Então, no decorrer dessa ministração, hoje nós vamos ministrar a aula 4 e vamos ministrar do capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 1. E nesses capítulos nós vamos falar sobre a abertura dos 7 selos e também sobre o silêncio no céu. E conforme nós vamos avançando nesse livro da revelação, a nossa intenção é que a sua fé seja renovada, seja reforçada. Então, quando a gente ministra o livro de Apocalipse, não é para que você fique aterrorizado ou com medo, pelo contrário, é para que você tenha a sua fé renovada, que o desfecho final da história está chegando e nós estamos segurados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Bom, esse texto de Apocalipse 5, do 2 a 5, ele encerrou praticamente a aula passada e eu queria ler ele de novo. Se você tiver aí com a sua Bíblia, seu caderninho de anotações, você pode acompanhar aí comigo, tá bom? O texto diz o seguinte: vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Glória a Deus. Então, meus queridos, Jesus venceu, ele morreu, ressuscitou e ele é digno de abrir o selo do livro da história da humanidade para dar o desfecho que nós, como igreja, tanto almejamos. Então, antes da gente prosseguir na nossa aula, eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa e nós vamos orar agora, entregando essa aula nas mãos de Deus, para que ela possa falar aos nossos corações. Feche os seus olhos agora aí, vamos orar? Pai, nós te louvamos pela leitura da Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Pai, muito mais que uma aula, que essa mensagem possa entrar nos nossos corações e se esses queridos irmãos que estão assistindo, Senhor Deus, possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito. Que se algum está angustiado, triste, abatido, que o Senhor possa visitar agora, Pai, em nome de Jesus, e renovar as suas forças. Pai amado, Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor visite esse lar, se há alguma enfermidade, que o Senhor cure, e se há falta de fé, desesperança, que o Senhor renove essa esperança. Que na ministração da Tua palavra, Senhor Deus, as nossas forças sejam renovadas e que o Senhor possa estar fazendo a Tua obra na vida de cada um de nós, nos lares dessas pessoas que estão assistindo, para que no final de tudo, Pai, o Teu nome seja glorificado. Fica conosco, Senhor Deus, é que eu te peço e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, meus queridos, vamos prosseguir a nossa aula. Nós vamos então falar sobre os 7 selos, cujo Cordeiro começa a abrir a partir desse momento, e cada selo vai revelando uma situação que nós vamos conversar hoje, esclarecer para você, de forma que no final dessa aula você vai ter um pouco mais de conhecimento e vai poder também compartilhar isso com outras pessoas, ok? Você vê aí o plano escatológico. Na verdade, esse plano ele é só uma parte do plano completo, ok? Então, nesse texto aí de Mateus 24, 21, ele diz o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio
do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. No livro de Daniel, capítulo 9, dos versículos 24 a 27, Daniel é inspirado pelo Espírito Santo e ele profetiza esse momento da história em que essas coisas aconteceriam. Então, se você estiver acompanhando aí o slide, você vai ver aí decreto de Artaxerxes, 445 a.C. O texto de Daniel 9, 24 a 27, se você quiser abrir a sua Bíblia aí na sua casa, você vai ver que Daniel recebe a seguinte informação: a partir da ordem desse rei Artaxerxes, de que Jerusalém fosse reconstruída, então não estamos falando da reconstrução do templo em Ciro, estamos falando no momento um pouco adiante. A partir desse tempo, haveriam 7 semanas e depois 62 semanas até que o ungido fosse tirado da terra. Então aí vão 69 semanas. Então essas 69 semanas são semanas de anos. Você vai entender essa questão da semana de anos lá em Levítico 8, 25, né, que para o judeu essa linguagem era comum. Então a semana de anos são uma semana, 7 anos. Então nas primeiras 7 semanas, 49 anos, e depois mais 62 semanas, completando essas 69, que são 483 anos. Então, de 445 com mais 483 anos, vamos chegar ali na morte de Cristo, onde o ungido é tirado da terra, né, onde Jesus morre e ressuscita. A partir daí, queridos, começa a era da igreja, certo? A era que nós vivemos hoje. Então, pouco depois o templo foi destruído, 70 depois de Cristo, e no final dessa era da igreja, vamos vivenciar então a grande tribulação, que são os 7 anos, a última semana de Daniel, né, a 70ª semana. Nessa semana da grande tribulação, os 3 primeiros anos e meio, vamos ter uma tribulação, e depois essa tribulação se agrava na grande tribulação. É nesse período que serão abertos os selos, ainda na tribulação, depois as trombetas serão tocadas, e na grande tribulação as taças serão derramadas, consumando ali então a história. Então, só para você se localizar, tá? Nós, como você percebe aí, nós estamos vivendo esse tempo, né? Então, eu creio que essas coisas ainda vão demorar um pouco, mas estamos vivendo esse tempo do fim. No próximo slide aí, nós vamos começar a falar sobre o primeiro selo, né? O primeiro selo está sendo aberto. Então, você pode acompanhar aí na sua casa, na sua Bíblia, acessar o seu celular. E nós vamos ler aí o texto do capítulo 6 de Apocalipse. Vamos ler agora o versículo 1 e o 2, que vai falar desse primeiro cavaleiro. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz como de trovão: Vem! Olhei e vi um cavalo branco e seu cavaleiro segurando um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Então, o que será esse cavalo branco com seu cavaleiro? Ele saiu vencendo e para vencer. Bom, queridos, para alguns, como William Hendrickson, esse cavaleiro é Cristo. Por causa das características do cavalo branco, ele saiu para vencer e é um vencedor. Ele compara com o capítulo 19, que tem a descrição ali de Cristo, né, no seu cavalo branco, com uma inscrição na sua coxa, o Rei dos Reis, e ele então atribui que esse cavalo branco seria Cristo entrando na história para o desfecho final. Nessa figura do cavalo branco, nós vemos que esse cavalo branco está com um arco, né? E esse arco ele não tem as flechas. Então, uma outra visão seria de Wisby. Ele diz que esse cavalo branco seria o anticristo, né? Então, pensamentos aí bem antagônicos. Mas por que ele diz isso? Porque o anticristo, ele entra, como lá na profecia de Daniel, nesse momento da história, para enganar muitos, e ele vai fazer tudo nesses primeiros 3 anos e meio para se parecer com Cristo. Então, nesse momento da história, ele vai entrar na história, enganando as nações. Esse arco, né, significa a guerra, mas nesse primeiro momento ele vai estabelecer a paz.
né? Esse arco está sem as flechas. Só na segunda metade, então, desses 7 anos, é que ele se revela realmente quem ele é. Então, para o Wisby, seria o anticristo. Uma outra visão que eu aprecio bastante é de Barclay, que ele diz que seria uma visão do imperialismo sendo implantado no coração dos reis. Então, esse cavalo branco, né, com esse cavaleiro, com arco, ele convenceria os reis da terra, os presidentes, a começarem a querer implantar o seu próprio império. A gente vê isso hoje com a China, Estados Unidos, Alemanha, né, tantos países querendo ter o domínio mundial. Então, esse cavaleiro com esse cavalo entrariam na história para mover o coração dos reis nesse sentido. E isso tem muito a nos dizer, porque na entrada dele, com esse desejo, né, de estabelecer o poder, virão certamente as guerras e todas as outras coisas, a fome, como a gente vai ver a seguir. Uma última visão, que eu acho que é uma visão até um pouco ingênua, é de George Led. Ele fala que seria a expansão do Evangelho, né, que o Evangelho seria pregado como nunca foi antes, nesse período da tribulação. Mas nós vemos, né, pelo texto bíblico, que nesse tempo haverá muita apostasia, né? Então, tem aí as visões sobre esse cavalo branco. É o cavalo e o cavaleiro mais difícil de explicar nesses 7 selos, mas você tem aí suas 4 visões. Tá? Quando há essas diferenças de pensamento, você não precisa ficar preocupado, porque isso é uma doutrina periférica, isso aí não envolve nada a nossa fé, né? O importante é que Jesus vai voltar e que isso acontecerá no decorrer da história. Então, vamos ver o segundo selo sendo aberto, então. Vamos ler aí Apocalipse 6, de 3 a 4. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: Vem! Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Foi-lhe entregue uma grande espada. Então, esse segundo cavaleiro, né, é atribuído a ele a guerra, né? Ele simboliza a guerra. Como a gente viu, o cavaleiro anterior entra na história e move o coração dos governantes a querer montar os seus próprios impérios, e em seguida entra o cavaleiro que quer promover a guerra. O interessante aí no final é que ele carrega uma grande espada. Essa espada, essa palavra espada lá no grego é machaira, e ela significa um cutelo de imolar, né, de sacrificar. Isso nos remete à perseguição. Então, nesse tempo, a gente sabe que, por causa da guerra, né, as nações vão sofrer muito, mas haverá grande perseguição para a igreja. Ok? Então, esse segundo cavaleiro, ele significa a guerra, né? O mundo vai vivenciar um período de guerra como nunca houve na história. Você talvez fique pensando: poxa, pastor, mas durante toda a humanidade nós temos história de guerras e rumores de guerra. É verdade, né? Mas esse tempo será um tempo diferente, né? Será um tempo onde que realmente as coisas serão exacerbadas, né? E na questão da guerra, será um momento de guerra como nunca houve antes na história. O próximo selo é aberto, então, está aí no 5, 6. Vamos ler. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então, esse terceiro cavaleiro se remete a uma fome mundial, que é um subproduto da guerra, né? Quando há guerra, há também fome na terra, a gente sabe disso. E o fato dele estar trazendo uma balança nos mostra que é um racionamento. Ok? Então, nesse momento da história, já começa aí a atuação do anticristo. Nós vamos ver que as pessoas vão receber aí
um número, né, vão receber um sinal para que elas possam comprar e vender. E sem esse sinal, aqueles que não aderirem a esse sinal, eles vão ter muita dificuldade de fazer comércio, enfim, de comprar, de vender. E essas pessoas vão sofrer muito nesse momento da história, né? Então, será um momento de aflição onde a igreja, né, aqueles que estiverem passando por esse momento da tribulação, vão precisar ser firmes, né? A sua fé vai ser provada, né, até a última instância. Bom, até aí eu acho que você conseguiu compreender. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí no chat, tá? E na descrição aí do link vai estar essa aula, vai estar esse material, você pode consultar. Nós colocamos aí uma parte da apostila e você pode ler na sua casa e você vai compreender melhor, tá certo? Então vamos para a abertura do quarto selo, que é o cavalo amarelo. Aí no versículo 7 e 8. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Vem. Vi então um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, pela praga e pelos animais. E pelos animais selvagens da terra. Então, esse quarto selo é aberto, esse cavaleiro aí simboliza a morte, e a melhor tradução para essa palavra amarelo, né, o cavaleiro amarelo, no grego é charos, seria pálido, né? Então, realmente quando uma pessoa está doente, está à beira da morte, a cor dela muda, né? Ela fica pálida. Então, seria como na nossa cultura aqui, um cavalo baio, né? Essa cor desbotada. Então, esse cavaleiro, ele traz atrás dele o inferno. No Novo Testamento é traduzido como inferno, mas a palavra correta é o Hades, né, o lugar dos mortos. Então, é claro, né, assim como a guerra mata o corpo, o Hades recolhe as suas almas. Tá? Então, essas pessoas são aí ceifadas suas vidas e elas há uma grande mortandade. E a palavra aqui para a espada agora é diferente, é ronfaia. E essa espada é uma espada longa, usada na guerra. Então, agora, diferentemente do outro cavaleiro, né, que trazia aquele cutelo que simbolizava a perseguição, essa espada é realmente da guerra. Então, haverá um período tremendo de guerras. E o interessante aqui, queridos, é a gente perceber que foi delimitado o número de mortos, né? Você vê aí que é a quarta parte. Então, por mais calamidades que estejam acontecendo, Deus continua no controle. Lembra da visão de João, na aula anterior do pastor Paulo? Ele mostra que Deus está sentado no seu trono. A situação não está fora de controle. Até a ação do inimigo, ela é delimitada por Deus. Então, só vai acontecer aquilo que Deus permitir, né? E nós, como povo de Deus, temos o selo do Senhor. E aqueles irmãos que viverem nessa época da grande tribulação, não sabemos se seremos nós ou serão os nossos descendentes, mas nesse tempo, né, como todo o contexto que a gente estudou, ele não vai nos livrar da tribulação, mas ele vai estar conosco na tribulação, de forma que nós vamos conseguir passar por ela. Então, existe uma visão romântica, né, de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, pelos textos bíblicos, e você olhar aí no capítulo 7, versículo 14, você vai perceber que os crentes, né, são relatados aqui vivenciando esse tempo. E a certeza que eles têm é que o Senhor está com eles. Então, durante toda a história da igreja, a gente vê que Deus nunca nos livrou da tribulação, mas sempre esteve conosco durante ela, nos livrando e nos dando suporte para passar por ela. Amém? Bom, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês alguns livros. Se você quiser se aprofundar nesse conhecimento, nós temos aqui Teologia Sistemática de Wayne Grudem, uma linguagem bem fácil, você pode adquirir. Desculpa, esse aqui é do Millard Ellison, tá? Uma linguagem bem contemporânea, bem fácil. Temos a Teologia Sistemática de Wayne Grudem, excelente também.
E temos esse comentário. Temos esse comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, que vai te ajudar muito também a entender, excelente, tá? Então, tem alguns suportes aí que você pode usar, tá certo? Eu creio que durante essas aulas que nós estamos tendo, nesse curso de escatologia, né, que está sendo a escola bíblica, você tem tido esse desejo de se aprimorar mais, de entender mais, tá certo? E você pode buscar, né? Nós temos aí na internet, temos cursos à distância. Pastor Paulo também tem feito a propaganda para aqueles que querem fazer o seminário, podem procurá-lo, né? Se você quer aprender mais sobre teologia, quer se desenvolver mais e realmente fortalecer a sua fé, aquilo que você crê, para que você possa testemunhar com ousadia, com segurança para outras pessoas, tá bom? Então vamos dar a sequência aqui, vamos para o quinto selo. Então aí no quinto selo, Apocalipse 6, 9, vamos ler. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar das almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: o soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Então aqui a gente vê nessa abertura do quinto selo o clamor dos mártires, perguntando para o Senhor, né, até quando, né, Deus retardará o julgamento daqueles que oprimiram a igreja. E você vê ali na sequência do texto que Deus fala, espere mais um pouco até que se complete o número. Então Deus sabe exatamente o número daqueles que serão mortos por causa do Evangelho e Ele pede que eles aguardem. Então nesse quinto selo, completando aí, ele diz o seguinte, no versículo 11, cada um deles recebeu túnicas brancas e lhes foi falado que repousasse ainda por um pouco mais de tempo. Então, queridos, a certeza que temos que aqueles que partiram com Cristo, né, aqueles que foram martirizados, que morreram por amor ao Evangelho, eles estão com Cristo, né, e receberam vestes brancas, estão sendo consolados. Então, aqui a gente pode até falar um pouquinho sobre a questão do sono da alma, né? Alguns acreditam que as pessoas estão dormindo, né, depois que morrem. Não, isso não é uma doutrina bíblica, tá? As pessoas não estão dormindo, elas estão com Cristo, elas estão conscientes e elas estão aguardando, né, a manifestação da justiça de Deus. Quando eles clamam, eles não estão clamando por justiça própria, para que Deus vingue o sangue deles, porque isso seria contrário ao ensinamento da palavra. Em toda a história da igreja, nós vemos que os mártires sempre oraram pelas pessoas, para que elas se convertessem, para que elas aceitassem Cristo, jamais pedindo vingança própria. Mas eles aí estão pedindo para que Deus vindique a sua própria justiça. Até quando os ímpios irão blasfemar contra o nome de Deus? Aí Deus fala que, olha, está perto. Vai chegar um momento onde esse número será completo, e então eu manifestarei a minha justiça. Nós vamos ver a seguir que, em resposta a esse clamor, o selo seguinte começa a manifestar a justiça de Deus sobre a terra. E vamos aí então para o sexto selo. Espero que você esteja acompanhando aí na sua casa, que você esteja entendendo. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aí no chat e a gente vai ser informado aqui. E se eu não conseguir responder agora, a gente pode responder posteriormente. Ok? Então aí na abertura do sexto selo, queridos, a gente vê uma sequência de catástrofes acontecendo, né? Vamos ler aqui? Veja aí, a partir do 12. Vi quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol escureceu como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes, militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre esconderam-se nas cavernas
e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e rochedos: Caem sobre nós, e escondei-nos da face do que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira dele. Quem poderá subsistir? Olha que interessante. Houve o clamor dos santos e agora Deus começa a derramar a sua ira sobre a terra, né, trazendo grandes calamidades. Então nós vemos aí grandes terremotos, o sol se escurecerá, a lua ficará vermelha como sangue, as estrelas do céu cairão, o céu se enrolará como pergaminho, montanhas e ilhas serão removidas e a ira do Senhor se manifestará. Veja que essas pessoas não estão querendo se esconder das catástrofes, eles estão querendo se esconder de Deus. E eles pedem que as montanhas, né, os cubram, porque o pecado, queridos, ele faz isso com o homem. Ele faz com que o homem queira se esconder de Deus. Então, hoje, você pode se libertar se você entregar a sua vida para Jesus. Se você tem tido esse tempo de distanciamento de Deus, se você não tem vontade de estar na sua presença, hoje é o dia aceitável para voltar para o Senhor. Todas essas coisas que estão sendo relatadas não são para a destruição da igreja, pelo contrário, são para a glorificação daqueles que creem em Jesus. Então, hoje é o dia aceitável diante do Senhor, e aí mesmo na sua casa, conforme o Espírito Santo está falando com você, você não precisa ficar apavorado, amedrontado, mas isso deve ser um motivador para que você seja selado hoje pelo Cordeiro. E você pode fazer isso por meio de uma oração, convidando Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Todo o ensino, querido, toda a teologia não tem sentido nenhum se não for para transformar a vida do homem. Então não é conhecimento por conhecimento, é para que você entenda a palavra, saiba que isso não é uma historinha, que esses fatos são coerentes e eles estão relacionados com os acontecimentos históricos e que esse desfecho final vai acontecer e que você pode estar preparado para ele, pode estar firmado, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Amém? Então, nesse sexto selo, queridos, parece que há um interlúdio agora. Parece que dá uma parada e se abre uma janela, né? Essa janela é o capítulo 7. Nós vamos ver aí que ele se abre como um interlúdio entre o sexto selo e o sétimo selo, que só vai acontecer lá no capítulo 8, versículo 1. Então, o que é isso, né? Então, nós vemos que o capítulo 7, a seguir aí, é uma releitura do capítulo 6, inserindo novas informações. Então, nós vamos ver, eu destaquei algumas coisas que, com certeza, quando você leu ou quando você lê, vai chamar a sua atenção. Poxa, mas o que isso significa? Por exemplo, ali no versículo 1, os 4 anjos e os 4 ventos. Então, o que isso significa? É uma releitura do capítulo 6. Lá fala sobre 4 cavaleiros, nos primeiros 4 versículos. Aqui, ele vai falar sobre esses 4 anjos e os 4 ventos, remetendo a esses cavaleiros, certo? E os 4 ventos simbolizam os 4 cantos da terra, ou seja, essas coisas que vão acontecer, elas vão atingir a natureza toda, o universo todo. Algumas pessoas, pastor Paulo, diz, não, mas vamos fazer um foguete, né, os países mais desenvolvidos, e vamos para outro planeta, né, a Terra vai ser destruída. Querido, todo o universo vai ser afetado com a volta de Cristo. Não é só a Terra, não, todo o universo. Então, não vai ter para onde fugir, né? Só vai realmente estar salvo aqueles que receberam Jesus como um único e suficiente Salvador. Então, não há meios humanos de escapar desse julgamento, tá certo? Então, nesse capítulo 7, a primeira coisa que a gente destaca, né? Ele é uma releitura, ele trata das mesmas coisas que o capítulo 6 trata e traz novas informações. Mas uma informação importante aí, os 144 mil, né? Quanta discussão há sobre esse assunto, né? Aí os dispensacionalistas vão tratar como o povo judeu e há muita controvérsia sobre esse assunto. Eu prefiro pensar dessa maneira, né? Então, do ponto de vista do céu, né? Aí nos versículos 4 e 8 do capítulo 7, olha só o que ele vai dizer aí. Então ouvi o número dos que foram selados, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí vai citar nos versículos seguintes aí as tribos, né? Essa relação que ele traz
não se parece com nenhuma outra relação do Velho Testamento, das tribos. Isso tudo dá para os estudiosos a noção de que ele não está falando exatamente do Israel literal, né, mas de um Israel espiritual, a Igreja de Jesus. Então, do ponto de vista de Deus, 144 mil são essas pessoas, o total dessas pessoas que foram seladas, foram separadas pelo Senhor, que estão vivendo esse tempo da tribulação, que se remete à igreja, de toda a era da igreja, certo? A gente vai ver que no seguinte aqui, quando ele for falar da grande multidão, então, um pouco mais adiante no versículo 9, ele vai remeter a esses 144 mil, falando dele como uma grande multidão, mas não mais só se referindo ao povo de Israel, mas de todas as tribos, línguas e nações. Então, segundo os estudiosos, trata-se da mesma multidão. Então, na perspectiva de Deus, ela tem um número. Deus sabe todas as coisas, Ele sabe quantos realmente são. Na perspectiva de João, né, na perspectiva humana, é uma grande multidão, não se pode contar, né? E essa multidão, ela é composta da Igreja de Jesus, né? Judeus e gentios, todos aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Tá? Eu penso assim, né? Eu sei que alguns não concordam com essa visão, mas as correntes teológicas estão aí, você pode estudar, pode ler, mas eu acho que essa é bastante coerente. E nesses livros que eu mostrei para vocês, foi onde que eu baseei a minha aula, há essa concordância, né? Essa melhor interpretação. Mas isso, como eu falei, é uma doutrina periférica, não vai afetar na sua salvação, né? Você crendo de uma forma ou de outra, isso não vai interferir em nada na sua salvação. O importante é que você creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e que entregue sua vida para Ele, creia que independente de como as coisas vão acontecer, naquele dia você estará com Ele. Amém? Deixa eu ver se eu destaquei mais alguma coisa aqui, no capítulo 7. Então, as coisas que eu realmente queria destacar nessa releitura é justamente isso, né? Então, os 4 anjos, 4 ventos, né, simbolizando os 4 cavaleiros, e que esse julgamento acontecerá em toda a terra, não tem para onde ir, tá certo? Os 144 mil, que representa a totalidade daqueles que serão salvos, a Igreja de Jesus, e que essa grande multidão do versículo 9 é a mesma multidão dos 144 mil, tá certo? E por fim, queridos, nós vamos para o 7º selo, que está lá no capítulo 8, versículo 1. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. Então agora estamos falando do juízo final. No 6º selo é como se o mundo tivesse sido destelhado, né, expondo toda a humanidade, não tem mais para onde correr, não tem mais onde se esconder. Agora Deus fará o seu julgamento, atendendo o clamor da sua igreja ao longo de toda a história. Houve perseguição em toda a história, queridos, e no século XX o maior número de mártires contados está no século XX. Então, toda a história houveram mártires, né? Pessoas que morreram em nome do Evangelho, mas nunca como no século XX, né? E nós entramos no século XXI, a situação só tem se agravado, nós temos muitas notícias aí da igreja perseguida, e isso não tarda a chegar aos nossos arraiais. Nós vemos aí essa luta ideológica que acontece no nosso país, essa rejeição ao Evangelho, e não demora muito para que essas coisas comecem a acontecer conosco aqui. Gostaríamos nós que não, mas de certa forma isso faz com que a igreja se volte mais para Deus, busque mais a presença dEle, porque nós estamos muito secularizados, a verdade é essa. Parece que nos últimos anos nós nos esquecemos que Jesus vai voltar, e a pregação de um evangelho da prosperidade fez com que nós quiséssemos viver o reino aqui na terra, né? Como se tudo fosse ficar aqui e tudo que nós temos como promessa fosse se realizar aqui. Isso não é uma verdade, né? Nós estamos aqui de passagem, né? E nós vamos nos encontrar com o nosso Deus em breve. Nós precisamos nos preparar para esse momento.
Então, nesse sétimo selo, né, Deus derrama os seus juízos, e aí ele fala de um silêncio, houve um silêncio no céu. O que será que isso significa? Eu fiz uma pergunta para o meu professor de Apocalipse, perguntando para ele o que isso significava, né? E ele me repetiu o texto. Ele falou, houve silêncio no céu por meia hora. Né? Ele falou, é só isso que eu posso te dizer. Então, de fato, né, na Bíblia, quando você pega os textos, não há uma explicação sobre esse silêncio, mas há conjecturas, né? Então, eu pesquisei um pouquinho, e aí tem duas posições aí sobre isso, tá? Sobre o silêncio no céu. Em Apocalipse 6:10, nós vemos a súplica, né? Você pode ler, eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, um clamor da igreja, daqueles que sofreram, que foram martirizados, para que Deus finalmente faça a sua justiça. E aí, um dos pensamentos sobre esse silêncio no céu é que o céu faz silêncio, e se você ler aí o capítulo 6, você vai ver que eles estavam em adoração, né, em cânticos, em louvor a Deus. Esse silêncio é feito para ouvir a oração dos santos. Então aí vai até um recado para a irmã Alice, né, que é responsável pela intercessão da igreja. Quantas vezes, irmã Alice, a senhora colocou o céu em silêncio? Porque nessa visão, o céu faz silêncio para ouvir a oração dos santos, né? Eles são colhidos, as orações são colhidas como em taças de ouro. Então, a oração tem um poder que a gente nem imagina. Por isso que o inimigo, ele luta tanto para que a gente não se dedique à oração. E é tão difícil a gente buscar esse tempo na presença de Deus, e você se ajoelha ali e parece que 5 minutos é uma eternidade, né? Mas isso é um exercício. Você pode buscar estar mais na presença de Deus, orar mais, e você vai ver que a sua sintonia com Ele vai aumentando, né? E é a nossa arma de combate contra o inimigo, né? Colocar em súplicas e orações todas as coisas que nós vivenciamos diante de Deus, porque Ele é poderoso para nos atender, para ouvir as nossas orações. Uma outra visão seria que o céu fique em silêncio diante dos julgamentos, né? Então a gente vai ver aqui, eu vou ler aqui o texto, sem dúvida o silêncio é uma calmaria antes da tempestade. Então é assim mesmo, né? Antes que vai chegar uma tempestade, geralmente dá aquela parada, aquele silêncio, e depois a tempestade acontece. Pois os julgamentos mais intensos de Deus estão prestes a ser lançados sobre a terra. Vamos ver esse texto aí de Sofonias 1:7, diz o seguinte: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Ou seja, faça silêncio, porque o dia do Senhor está perto para o julgamento. O outro texto, Zacarias 2:13, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Zacarias 2:13. E Abacuque 2:20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A gente vai ver vários textos no Velho Testamento que vão apontar para essa situação. Toda vez que Deus se levanta, toda vez que Deus se posiciona para julgar o seu povo, há silêncio. Ele pede silêncio. Então é como uma expectação das coisas que vão acontecer. Então, antes do derramamento, da abertura do sétimo selo, houve um silêncio no céu, como uma expectação de todo o horror que seria lançado sobre a terra, como julgamento de tudo aquilo que o mundo fez com a igreja. Então, queridos, nós como igreja de Jesus temos passado por lutas, perseguições, tantas coisas que nós sabemos, mas haverá o dia da justiça do Senhor, o tempo segue para que isso aconteça, não está distante, e eu e você precisamos nos preparar. Então, diante de tudo isso que você viu, da abertura dos selos, e o sexto selo representa justamente isso aí, a perseguição do mundo à igreja, e como resposta, agora Deus pune esse mundo que perseguiu a igreja, derramando o seu juízo, aí na abertura do sétimo selo, e agora, finalmente, o juízo final. E Deus, então, julgará todas as obras que fizemos debaixo do sol.
E você precisa estar preparado para esse momento, né? Como está a sua vida diante do Senhor? Se isso acontecesse hoje, né? Se Jesus voltasse hoje para levar a sua igreja, né? Para fazer esse julgamento, você estaria pronto? Hoje é o tempo aceitável ao Senhor, né? Eu sei que você está aí na sua casa e você pode ter um momento agora diante de Deus e olhar o seu coração, né? Analisar a sua vida e ver, poxa, eu preciso me posicionar diante de Deus. Queridos, tempos difíceis virão. Nós não precisamos temer esses tempos, porque nós temos o selo de Cristo em nós, o Espírito Santo de Deus. E se você não tem, hoje é esse dia aceitável. Você pode se posicionar hoje e falar, Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida. Eu quero te convidar para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Nós vamos encerrar nossa aula agora. Eu quero orar com você. Na semana que vem, né, você não pode perder. Agora as trombetas serão tocadas, o julgamento vai ser derramado sobre a terra e você precisa dar continuidade ao seu aprendizado, né? Certamente isso renovará as suas forças, o seu coração, a sua esperança, porque aquele que está assentado no trono, ele não está alheio ao que está acontecendo nesse mundo. O mundo, querido, não está fora de controle. As pessoas, nessa pandemia, ficam pensando, nossa, o mundo está um caos, está fora de controle. Lembre-se sempre do capítulo 4 e 5. Né? Deus está sentado no seu trono, Jesus está com o livro da história da humanidade nas suas mãos e ele foi achado digno de abrir o selo. Então você não precisa temer, as coisas não estão caminhando sem rumo, né? Existe um rumo e Deus tem esse controle e Ele vai nos visitar no tempo certo. Amém? Então, gostaria que você fechasse os seus olhos agora e eu queria que você se apresentasse diante do Senhor e colocasse a sua vida diante dele. E se você ainda não teve um encontro pessoal e transformador com Cristo, diante de tudo isso, né, que você tem aprendido aqui na escola bíblica, e como eu falei, não é conhecimento por conhecimento, para que cause orgulho no seu coração, para que você saiba mais do que os outros, mas é um conhecimento que possa transformar o seu coração, para que você tenha noção das coisas que realmente vão acontecer, para que você saiba que isso aqui não é um conto da carochinha, né, que é uma história para te iludir, mas que os fatos aqui narrados estão se cumprindo na história, as profecias estão se cumprindo, nenhuma delas deixou de se cumprir, e que você pode estar preparado para esse momento do desfecho final da história da humanidade. Então, nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo nesse momento. Amém? Pai amado, estamos na Tua presença, Pai, para Te agradecer pela revelação da Tua palavra, que nos mostra a esperança da Tua glória. Nos mostra que um dia o Senhor vai voltar para buscar a Tua igreja. E não importa, Pai, como isso vai acontecer, se a tribulação será antes, se será depois, se será durante, se a Sua volta será durante a tribulação ou no meio, mas o importante, Pai, é que o Senhor vai voltar e que o Senhor quer encontrar um povo preparado que vai morar contigo na glória. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor visite essa pessoa que está nos escutando agora, que está aí na sua casa, mas que ainda não tem a certeza da sua salvação. Que nesse momento, Pai, o Teu Espírito Santo toque nesse coração, nessa vida, e que ao bater nessa porta, ela seja aberta e o Senhor possa entrar e habitar com ela. Espírito Santo de Deus, convence, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, para que essa pessoa receba o selo do Teu Santo Espírito, para que naquele dia, Pai, no dia da Tua volta, ela possa estar contigo eternamente, para que o Seu nome seja escrito no livro da vida. Então, nesse momento, Pai, recebe a oração dessa pessoa querida que está colocando a sua vida diante de Ti e te convidando para ser o Seu único e suficiente Salvador. Toma essa vida nas Tuas mãos, Pai. Visita esse lar, essa família, e se há dor, se há tristeza, se há desespero, que o Senhor esteja trazendo a Tua paz, Senhor Deus, que transcende a todo entendimento. Que haja salvação hoje nessa casa, Pai, e que a Tua alegria, Pai, a Tua paz que transcende a todo entendimento seja derramado sobre esse lar.
Espírito Santo de Deus, visita a tua igreja, Pai. Nos faz acordar, Senhor Deus, desse sono profundo, onde estamos tão envolvidos, Pai, com esse mundo, que nos esquecemos que o Senhor vai voltar. Mas na ministração dessas aulas, Pai, sobre o livro da Revelação, sobre o Apocalipse, o Senhor tem acordado a sua igreja, Pai, para que possamos olhar menos para esse mundo secular e mais para a tua volta. Fica, Pai, com cada um de nós, fica com cada um desses queridos que assistiram essa aula, que o teu Espírito Santo esteja falando aos seus corações. Abençoa também, Pai, aqueles que estão enfermos. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Visita essa família. Se alguém está com câncer, desenganado pelos médicos, é o Senhor, Pai, que tem a última palavra. Não são os médicos, não são os diagnósticos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, esteja trazendo cura e restauração sobre a vida dessas pessoas. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra que foi ministrada. Ela tem o poder de transformar vidas. Nós te agradecemos por tudo que tem falado aos nossos corações e que o Senhor possa abençoar a Igreja Batista Memorial, que sejamos um povo ativo, um povo atuante, Pai, na nossa comunidade, para que muitos venham conhecer, Pai, o Senhor da glória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que um dia, Pai, eles possam estar contigo diante do teu trono, te adorando e louvando o teu santo nome. Tudo isso eu te peço, Pai, com perdão dos nossos pecados e no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Tenha um bom dia, obrigado aí pela sua presença. Se você gostou, dá um like aí e você pode aí acessar a descrição do vídeo e continuar estudando e se preparando para a próxima aula. Um grande abraço, Deus abençoe.